começa o melhor trabalho. Revolução Francesa. Opa, boa noite, boa tarde ou bom dia para todos. Vamos falar sobre a Revolução Francesa. A Revolução Francesa ocorreu pois o poder político era concentrado pelo rei. O seu stop foi o aumento do preço do pão. Algumas características da França pré-revolucionária são sociedade estamental, dividida em 3 grupos. Primeiro estado, que cita com o clero. Segundo estado, composto pela nobreza. Terceiro estado. Este era o estado mais heterogêneo, contava com a burguesia, os sans-culottes e os camponeses. Uma outra característica era a política econômica do mercantilismo. Conjunta característica principal era o controle do Estado sobre a economia, que dificultava os negócios da burguesia. Crise econômica e financeira foi a insatisfação do terceiro estado, que aumentou com a crise econômica que atingiu a França por volta de 1784. Ela foi decorrente das alterações climáticas, que restauraram em mais coletas. No preço dos alimentos, isso prejudicou muito os sans-culottes, que eram os indivíduos mais pobres. Esses já sofriam com altos impostos e baixo salário, e foram ainda mais afetados com desemprego e miséria. Porém, isso prejudicou a burguesia, até porque as indústrias estavam diretamente ligadas à agricultura, de onde retirava a matéria-prima para as manufaturas. Além disso, a indústria têxtil francesa atravessou as dificuldades mais sérias em 1786, quando a França teve um objetivo e adiar o pagamento das suas dívidas. Assinou um acordo com a Inglaterra, gerando desemprego e inúmeras falências na indústria francesa. Mas no início da Revolução Francesa ficou marcada pela tomada de Bastilha, uma velha fortaleza onde ficavam os presos e os inimigos do rei, ou seja, aqueles que se posicionavam contra as suas decisões. A Bastilha representava o absolutismo, de modo que sua derrubada teve um significado muito importante para os rebeldes, representando a destruição do antigo regime. As notícias desse acontecimento se difundiram muito rápido pela França. No campo, vários castelos e propriedades senhoriais foram saqueados e incendiados, ocasionando a fuga de muitos assassinos nobres. No episódio que ficou muito conhecido como Grande Medo. Principais características da Constituição de 1791. Aspectos políticos. O rei continuaria governando, mas o seu poder seria limitado pela Constituição e pelos deputados, inaugurando-se a fase de monarquia constitucional. Além disso, foi estabelecida a divisão dos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, e o voto adotado para a escolha dos deputados foi o censitário, ou seja, somente pessoas com determinada renda teriam direito à participação política. Aspectos econômicos. A Constituição, baseada no laissez-faire, instaurava a liberdade de produção e comércio na França, acabando com o controle do Estado sobre a economia, característica do mercantilismo. Aspectos sociais. Foi estabelecida a igualdade jurídica entre todos os indivíduos. A Contra-Revolução. Os europeus consideravam a Revolução Francesa como um problema interno do Estado vizinho. Mas diante do entusiasmo em que eram recebidas as notícias, um medo se instaurou. Temerosos de que o mesmo ocorresse em seus domínios, eles decidiram se aliar aos nobres emigrados da França. Havia basicamente 3 grupos políticos na convenção: os girondinos, os jacobinos e a planície. Os girondinos representavam a alta burguesia e se sentavam na ala direita da convenção. Eles eram mais conservadores e defendiam, portanto, posições mais moderadas, temendo que as camadas populares assumissem o controle da revolução. Os jacobinos formavam um grupo denominado Montanha e se sentavam na ala esquerda da convenção. Eles defendiam ideias consideradas mais radicais e eram representados pelas camadas populares e pela pequena burguesia. Seus principais líderes podemos citar Robespierre, Danton e Marat. O grupo da planície, também chamado de Pântano,
ocupava a parte central da convenção e também representava a burguesia. No entanto, eles eram caracterizados pela indefinição política, radicalização do movimento. A execução do rei provocou revoltas internas, incentivadas pelos girondinos, ao mesmo tempo que estimulou a execução do rei provocou revoltas internas, incentivadas pelos girondinos. A execução do rei provocou revoltas internas, incentivadas pelos girondinos. Ao mesmo tempo em que estimulou a reorganização das Endiam, forças estrangeiras absolutistas para derrotar em meio à revolução, que foi quando a burguesia assumiu o controle da revolução. Diretório. O novo governo controlado pela burguesia foi exercido por uma assembleia chamada Diretório, composta por 5 membros eleitos através do voto. O novo governo controlado pela burguesia foi exercido por uma assembleia chamada Diretório, composta por 5 membros eleitos através do voto censitário. A ascensão de Napoleão. Com o golpe do 18 de Brumário, teve início a chamada Era Napoleônica, quando o jovem general Napoleão Bonaparte assumiu o governo da França, permanecendo no poder por cerca de 15 anos. O Consolado. Ao assumir o poder da França, Napoleão iniciou o governo do Consolado, formado por três... Ao assumir o poder da França, Napoleão iniciou o governo do Consolado, formado e controlado por 3 militares, onde 3 cônsules, onde 3 cônsules confiavam o poder executivo: Napoleão, Roger Ducos e Sieyès. O declínio do Império Napoleônico. Com o passar do tempo, a polícia militarista do governo de Napoleão começou a ser duramente... a política militarista do governo de Napoleão começou a ser duramente contestada, não só externa, mas internamente. A subida ao trono do rei Luís XVIII, repreendidos, sentava ao retorno da dinastia do Bourbon e do Antigo Regime, o que deixou diversos setores da população francesa extremamente insatisfeitos. Congresso de Viena e a restauração monárquica. Após a derrota definitiva sobre os exércitos franceses e a deposição de Napoleão, principais potências europeias, Inglaterra, Áustria, Prússia e Rússia, formam o Congresso de Viena.